De uma coisa que é parte essencial da rotina dos líderes. A escolha do melhor caminho é um desafio constante, principalmente porque é repleto de desafios, riscos, oportunidades e punições. Agora, como é que funciona esse momento, principalmente quando o empreendedor está praticamente que soterrado entre várias tarefas, às vezes que ele mesmo nem sabe a ordem de prioridade? Justamente por isso, o programa de hoje vai se debruçar especialmente sobre os mecanismos para uma boa tomada de decisão. Hoje decidiremos por você, ou melhor, ajudaremos você a tomar as melhores decisões e, óbvio, vamos começar com ele, que é o nosso guru do lado tecnológico. Seu Ernesto, como é que eu faço para escolher e saber, primeiro, quais são os processos que eu devo realmente colocar foco no meio de tantos? Olha, a gente como gestor está sempre nessa situação de uma tomada de decisão. Principalmente porque é muito comum a gente ter que tomar uma decisão que realmente vai prejudicar uma pessoa, né? Em detrimento dela e se faz necessária aquela decisão. Quando é uma decisão que vai beneficiar, mas se é uma decisão, pode ter vários benefícios. Então, não é fácil tomar uma decisão. A mais simples possível, né? Se vai demitir alguém, se não vai, se vai aumentar o salário, se não vai, se vai comprar aquele negócio, se não vai, se vai viajar, se não vai. Eu uso, às vezes, um método científico para tomada de decisão. Lá vem. Este método. E que é isso? Cara coroa. É uma moeda. Então, eu passo um cara coroa. Às vezes eu estou tão na dúvida sobre uma decisão, eu pego, jogo a moeda e falo, ó, se cair cara, eu decido assim, se cair coroa, eu decido assado. E, nesse ponto, é importantíssimo você cumprir o prometido. Porque se você, quando cair cara, por exemplo, falar, ai, que azar, aí já está decidido, é a outra decisão que você vai tomar, né? Porque você teve aquele sentimento, putz, mas se eu tomar essa decisão, por exemplo, de demitir um colaborador ou de comprar uma coisa por um valor um pouquinho acima do que você esperava pagar, então essas decisões, elas realmente permeiam a nossa cabeça e passa por um processo de análise, né, de quais as vantagens e desvantagens de seguir esse ou aquele caminho. E a dúvida é sempre presente. Eu duvido, porque senão não é nenhuma decisão. Senão já está maktub, né? Está escrito, é aquilo e acabou. Mas no meio empresarial, o que eu mais analiso é como as pessoas, principalmente essas pessoas de muito sucesso, tomam decisões. Então aqui já vai uma primeira recomendação. Leiam livros de biografia. E por que eu digo isso? Porque nesses livros de biografia, por exemplo, agora acabei de ler um que se chama Fora da Curva, mas tem outros livros de pessoas influentes, e o livro sempre vai mostrando a trajetória daquela pessoa e como é que ela tomou as decisões e quais foram as decisões que realmente definiram o seu sucesso. Então, isso te dá uma boa experiência, baseado nesses exemplos que você tem. Mas não é fácil tomar uma decisão. E uma coisa que minha mulher sempre fala, quando você vai tomar uma decisão, um dos princípios que você deve levar em consideração, uma coisa que é chato eu falar, mas eu concordo com ela, é assim: você não pode ter dó de ninguém. É uma frase dura, mas numa decisão, e é evidente que eu estou falando principalmente naquela decisão de você demitir alguém, às vezes uma pessoa que você convive com ela até fora do negócio, fora da empresa,
e você chegou à conclusão que ela tem que sair do seu negócio. Então, esse já é um exemplo bem interessante, quer dizer, um conselho. Não tenha dó ao tomar uma decisão. Primeira lição. Essa acho que talvez seja uma das lições mais difíceis, principalmente porque o empreendedor parece ser cercado por um castelo de cartas, né? A gente nunca sabe qual carta a gente tem que tirar. Na verdade, a gente até sabe, mas muitas vezes quando tira acaba causando uma ruína de um lado. Dimitrios? Pois é. E agora, fazer para uma boa tomada de decisão? Eu não uso a moedinha, a gente tem moeda aqui também. Eu acho meio arriscado, mas você quer isso? Boa tomada de decisão. Na realidade, o que é uma boa tomada de decisão? Você só vai saber se a decisão é boa ou não depois de tomada e verificar os impactos dela. Eu sempre digo que na realidade, nós precisamos buscar, hoje em dia, eu diria que até sempre foi assim, mas pelo momento que nós estamos vivendo, nós precisamos ser mais assertivos, né? Evitar de supostamente errarmos tanto, e para isso, eu entendo que o empresário que tenha um time de trabalho, que tenha a sua equipe, por menor que seja essa equipe, né? Ele pode ser gestor de um pequeno negócio, um microempreendedor individual, onde é ele, a esposa, ele mais 2 ou 3 colaboradores, ou, no caso, como o Ernesto, que já tem centenas de colaboradores envolvidos direto ou indiretamente. Mas é importante buscar trazer, né, a equipe mais junto. Quando nós tomamos uma decisão embasada somente naquilo que nós individualmente achamos, nós corremos, e já vimos isso muito acontecer, o nosso ego, ou aquela vaidade pessoal de querer ter a decisão de nós, acaba influenciando de forma negativa, ela não passa a ser a melhor decisão. Então, evento que para que nós possamos ter uma decisão mais efetiva nos dias de hoje, é de fundamental importância trazermos os nossos pares juntos. Então, se é uma empresa só eu e a esposa, eu trago para dentro qual a visão que ela tem disso. 2 ou 3 colaboradores, eu trago esse time para cá e olho a visão deles, né? Assim sucessivamente. Eu vou trazer a visão da minha equipe de liderança, né? Dos gestores, dos gerentes, para que a gente possa, porque senão é só a minha decisão e eu não consigo ter a visão de tudo, né? O humano, ele tem seus limites. Quando eu quero fazer isso sozinho, aí fatalmente eu me pego na armadilha do que nós chamamos do ego-vaidade, do ego-personalidade. A decisão é minha. E se a decisão não é assertiva, acabamos querendo buscar um suposto culpado ou responsável e queremos nos tornar vítimas do sistema financeiro, político, econômico, ou até mesmo da própria pandemia. Eu não sei o que vocês acham disso. Eu acho que esse realmente é um dos pontos mais complicados e mais difíceis até para a gente poder discutir. Ale, eu já vou passar a bola para você. Já queria pedir, eu acho que alguém está com o microfone aberto, não sei se o Ernesto é você, está vazando muito áudio. Se puderem só mutar e abrir na hora de falar, acho que fica melhor. Ale, agora respondendo a questão de Dimitrios, como? Como? Eu não entendi a pergunta. Foi uma colocação. Em qual momento da resposta dele aí, da colocação? Dimitrios, se puder repassar a última pergunta. Então, na realidade, Ale, o que eu coloquei, que na tomada de decisão hoje em dia, principalmente você que trabalha com equipes de gestores, de network, de lideranças, eu vejo hoje em dia, mais do que nunca, a importância de buscarmos compartilhar aquilo que nós desejamos mudar ou implementar, trazer a visão ou a opinião dos nossos pares.
Se é uma pequena empresa, ou microempresa, ou empresa individual, buscarmos aí com a nossa esposa, se ela está sócia conosco, ou com os colaboradores, ou se for uma empresa de um porte maior, trazer a visão das equipes de liderança, porque elas têm a visão maior. Eu, quanto gestor, não posso muitas vezes me dar a leviandade de querer tomar uma decisão que vai nortear ou não os rumos da empresa. Preciso trazer meus pares, estar aberto, trabalhar com humildade. Porque se eu quero fazer as coisas sozinho, eu posso, como eu falei, né, me pegar na armadilha do ego-vaidade, daquela coisa do eu tomei a decisão, eu fiz. E quando as coisas não vão bem, então aí eu terceirizo a responsabilidade. É o governo, é a pandemia, é o time de colaboradores, nada funciona. Então eu penso nessa visão, não sei o que você acha. Não, João, Dmítrios está perfeito, eu concordo, viu, meu querido, com a sua colocação, de fato. A gente entra, né, tem aquele famoso jargão, né, que duas cabeças pensam melhor do que uma, né, e de fato, tudo que é pensado em colegiado, a chance de um erro ou de um equívoco é muito menor. Quando a gente fala de processo de decisão, eu vejo que isso é algo que vai nos acompanhar a vida inteira, as decisões. A vida são feitas de decisões. Da hora que você acorda, da hora que você dorme, a gente passa por dezenas de momentos de decisão. Desde a hora que você vai vestir uma roupa de manhã, até a hora do que você vai comer, da forma que você vai se alimentar, qual ligação você vai fazer primeiro, qual cliente você vai atender, que tipo de proposta vai passar, como que você vai lidar com um relacionamento no seu lar, com o seu funcionário. Isso é uma decisão. Também, quer queira, quer não, mas eu vou ser mais amoroso, vou ser mais cuidadoso com as palavras, eu vou ser mais atencioso. Isso são decisões. Então, a todo momento, nós, na verdade, vivemos por escolhas, né? Sempre que e uma coisa é certa, né? Quando a gente escolhe algo, a gente abre mão do outro. Isso é automático, né? Então, a gente também não pode ter sempre os dois lados da moeda, né? A gente tem que ter sempre um lado. Por isso que é sempre importante a gente, principalmente em decisões mais importantes, a gente tomar uma decisão de cabeça fria, como sempre falam, né? Cabeça fria, tranquila. Tem algumas decisões que é impossível serem tomadas na hora e às vezes até no mesmo dia. Tem situações que você vai pensar, talvez por alguns dias, consultar algumas pessoas, consultar membros da equipe, consultar um mentor, consultar um especialista, às vezes, para tomar uma decisão, né? Então, nem tudo é tão simples. A moedinha que o Ernesto colocou, eu acho que é legal utilizar. Desde que seja às vezes uma decisão simples. Por exemplo, vou ao teatro ou vou ao cinema? Gosto dos dois. Hoje, qual eu quero? Pô, legal. É uma decisão que você vai tomar na moeda que ela não vai prejudicar ninguém, independente se cair caro ou coroa, ninguém vai ser prejudicado. E nem você mesmo, porque você gosta das duas coisas. Eu vou usar o preto ou vou usar o cinza? Pô, legal, bacana, né? Isso são coisas que a gente pode até decidir numa brincadeira fazendo isso, porque, por incrível que pareça, muitas pessoas também perdem muito tempo nas tomadas de decisões. Isso é um grande problema para o empresário, muitas vezes, que ele fica, às vezes, por uma decisão muito pequena, que não gera nem impacto muito grande no seu resultado, ele demora muito para tomar certas decisões e fica procrastinando. E isso faz com que ele não ande, não evolua, não vá adiante. E nesse caso, ele tem que pegar uma moeda mesmo e jogar e falar, cara, eu vou jogar porque eu tenho que tomar uma decisão agora, e nesse momento. Então é muito legal esse tema porque as pessoas podem não achar, né? Talvez nunca tivessem pensado nisso, mas a gente toma a decisão da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Em quase todos os momentos do nosso dia a gente está tomando alguma decisão, né? E algumas podem influenciar a vida de outras pessoas, né? Outras às vezes só a sua, mas é muito importante a gente ficar atento com isso. Né? E é curioso justamente porque a gente acaba compartilhando muito um idealizador que é o Ivan Misner, né? Para quem não conhece, Ivan Misner é talvez o pai do networking moderno, como é conhecido.
e ele teve até um artigo publicado recentemente, vou até puxar o dia aqui, foi no meio da pandemia, eu não tenho exatamente o dia aqui, e o artigo dele era intitulado "Eu me recuso a participar de uma recessão". Ele falava justamente o fato de que os fatores externos, independente de quais sejam, não podem ser desculpas para o seu fracasso. É até um pouco forte isso. E eu não sei, confesso, se esse tipo de fala se enquadra em todas as situações e contextos. Mas que é realmente algo interessante para se levar em consideração. Não é, Sr. Ernesto? Tá mutado, Sr. Ernesto. Tá com o áudio desligado. Nós estamos passando, nesse momento, né, por um processo tecnológico importantíssimo exatamente para esse tema que nós estamos tratando. É a ciência de dados e a inteligência artificial. E essas duas tecnologias, elas vêm exatamente colaborar para que a gente não tenha que usar a moedinha para tomada de decisão. E é realmente impressionante o que hoje está sendo feito nesse sentido. A inteligência artificial, ela na verdade nada mais faz do que analisar os dados que hoje são de uma quantidade enorme, gravadas num determinado arquivo, e o sistema vai verificando o que aconteceu no passado. Então, baseado nessas informações, é que o computador consegue tomar uma decisão mais acertada. Então, por exemplo, um caso interessante. Um produto que está vendendo muito, mas tem pouco estoque. Que decisão que você deve tomar? Aumentar o preço. Está vendendo muito, tem pouco estoque, então nós temos que reduzir a quantidade vendida. E uma forma de fazer isso, aumentando o lucro, é aumentar o preço. Da mesma forma que você tem um estoque excedente e está necessitando de capital de giro, e se você perguntar ao computador o que eu faço, ele vai dizer: abaixa o preço. Então nós estamos caminhando para o lado científico das tomadas de decisões, baseado em fatos passados, né? E baseado em programação linear, que é a simulação de todas as situações possíveis e, baseado nessas simulações, você tomar decisão. O exemplo mais fácil de entender é como é que o Kasparov perdeu o computador num jogo de xadrez. O computador ganhou porque ele analisava todas as possibilidades e via qual é aquela que tinha mais probabilidade de vencer. Então, nós estamos caminhando dentro desse processo decisório por uma evolução forte, onde cada vez mais a máquina, quer dizer, a inteligência artificial vai nos ajudar, até que um dia nem vai levar em consideração o ser humano e vai tomar essas decisões. E isso é super interessante, porque realmente a estatística, vamos falar assim, nos mostra quais são os efeitos de uma determinada atuação. Então, por exemplo, naquilo que eu falei de se vai acabar o estoque do produto, então eu preciso saber estatisticamente quanto o aumento do preço exatamente influi nas vendas. Então, se, por exemplo, eu concluir que a cada R$10 que eu aumento o preço, eu vendo tantos por cento a menos, eu posso chegar no preço ideal para que não falte a mercadoria e também não sobre. Então, veja quanta matemática tem dentro de uma decisão dessas. Então, a tecnologia realmente está colaborando muito para que o processo decisório vá sendo cada vez melhor.
Mas uma coisa que eu acho importante também no processo decisório é exatamente você ter um passado recheado, quer dizer, você ter bastante informação sobre o passado. Aí vai mais uma vez o diário, que eu sempre recomendo. E aí você vê qual foi o resultado das decisões que você tomou. Pegando, por exemplo, do que o Alexandre falou, simplificando, né? Se eu anotar no meu diário, quando eu fui no teatro e depois ler lá, foi muito legal, uma peça fantástica e tal. Quando eu fui no cinema, o que eu anotei no diário? Fui no cinema, mas não foi muito legal, peguei uma fila tremenda, não tinha lugar para estacionar. Então, eu vou analisando o passado, em todas as decisões que eu tomei, como ele colocou, se eu vou ao teatro ou ao cinema, que são duas coisas que aparentemente dão o mesmo prazer. Mas se a gente escrever, após cada ida ao teatro e ao cinema, quais foram os sentimentos que geraram em você, de alegria ou tristeza, você vai tomar uma decisão amanhã com mais assertividade, dizendo, não, a maior parte das vezes que eu fui ao teatro, eu amei. Já no cinema, muitas vezes eu achei o filme horrível, né? Então, estamos caminhando para uma cientificação da decisão, né? Vai ser bem legal isso. Nossos filhos vão tomar decisões mais acertadas do que nós. Maravilha. Olha, eu gosto do Sr. Ernesto que ele puxa umas citações que me fazem até pensar. Isso que é maravilha. Eu queria puxar o gancho até, Sr. Ernesto, do que você falou. Você citou Kasparov, que foi... Kasparov é um grande enxadrezista, né? Um jogador de xadrez. E ele que protagonizou talvez um dos embates mais emblemáticos, né? Ele, Gary Kasparov, enfrentou o Deep Blue, que era um computador desenhado por cientistas da IBM, se não me engano, 96, 97, ganhou o primeiro e depois ainda acabou perdendo. Eu gostei da analogia que o senhor fez com o mundo do xadrez, que normalmente o jogador, para ser bom, tem que ver várias rodadas adiante, vários movimentos adiante. Mas na vida é muito difícil ter essa visão, né? Esse olhar de águia, assim, meio que abstrato e longínquo e ao mesmo tempo pessoal e preciso, acaba sendo, acho que, extremamente difícil. Ale, você que trabalha muito com essa parte do lado especialista do networking, de fazer esse contato e buscar isso, como é que é para um empresário ter, ao mesmo tempo, essa capacidade de fazer o movimento agora, quando é necessário, e conseguir enxergar lá na frente? Conseguir enxergar lá na frente, você lá na diz? Frente, Bom, eu acredito que ele... Antes para enxergar lá na frente, primeira coisa, né, João? Ele tem que saber o que ele está enxergando. Ele tem que criar algo lá na frente. E esse é às vezes, a questão de alguns empresários que eles começam um negócio que deixam começar e vão tocando a vida, né? Ganhando só porque está ganhando um pouquinho a mais do que era quando era empregado e vai embora. Então, eles não conseguem, muitos, desenhar e colocar lá o que é aquele, onde ele quer chegar lá na frente, qual que é o desenho, qual que é o cenário, qual que é a imagem, né? O que ele quer. E isso aí acaba, quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Então não adianta, para você ter isso que você falou, João, de como vou se planejar agora para chegar onde eu quero lá na frente, primeira coisa, tem que ter um propósito. O que você quer lá na frente, meu amigo? Qual que é a sua meta? Onde você quer chegar? Daqui 5 anos, daqui 10, 15, 20, como você quer estar? É um processo quase de coach, mas não precisa de um coach para fazer isso. É só a pessoa pensar um pouco, pegar um papel e caneta, que é uma das invenções mais modernas, melhores do que tem no planeta. Papel e caneta. Não precisa de muito esforço. Anotar e correr atrás daquilo, cara. A partir do momento que ele tem aquilo, João, ele com certeza ele consegue atingir aquele objetivo se ele tirar qualquer distração que ele possa ter no meio do caminho. Ele eliminando as distrações, as coisas que vão tirá-lo do objetivo, do caminho, escolhendo as pessoas, os relacionamentos, ou o que ele tem que estudar, o que ele tem que fazer e se dedicar,
meu querido, ele pode desenhar o que ele quiser daqui certo tempo, fatalmente, e eu tenho certeza que ele vai alcançar esse objetivo, esse sonho que ele colocou no papel. Mas tem que ser obstinado, tem que ser destemido, tem que ter coragem, tem que reivindicar algumas coisas, não é simplesmente também querer, não. Tem que querer lutar e ir pra cima, cara. Eu acho que esse tipo, hoje em dia, apelidado de sangue no olho, né? Esse tipo de postura, acho que é extremamente necessário, inclusive para que você tenha um resultado bom. Dimitrios, o Ale citou agora o papel, a caneta, né? Como sendo as invenções, talvez, mais revolucionárias aí. E até me lembrou uma história, não sei se é verdadeira ou não, que durante a Guerra Fria, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos queriam inventar uma maneira para que o astronauta escrevesse no espaço. Os Estados Unidos gastou milhões de dólares para inventar uma tinta que no espaço, no vácuo, né, sem gravidade, pudesse escrever. E a União Soviética ganhou essa discussão toda, porque eles pediram para que o astronauta levasse um lápis. Aí a minha pergunta é, será que nessa hora, nesse momento todo, quando você é forçado a tomar essa decisão, como é que você faz para medir? Porque o sangue no olho, muitas vezes, o empreendedor já tem. Ele quer fazer, ele quer ganhar, ele quer ser. Como é que faz para segurar esse ímpeto quando é necessário e colocá-lo no momento em que é pujante? Então, eu vou trazer um pouco aqui para ilustrar. Eu acho que tem algum áudio aberto aí que tem alguma coisa bastante. Eu acho que é, seu Ernesto, acho que é o seu. Tem que aqui tá o maior silêncio. Bom, então vamos lá. O que eu vou trazer um pouco aqui é um pouco da minha experiência junto aos empresários que nós trabalhamos, né? Então, sempre com base na decisão que eu tenho a necessidade de tomar, se eu desejo que ela seja mais assertiva, antes de mais nada, eu acho que até o Alexandre, vocês vão concordar comigo, nós precisamos saber aonde nós queremos chegar. Como é que uma decisão vai ser assertiva ou não se eu não tenho um objetivo muito claro na minha vida? Ou seja, aonde a minha empresa deseja estar no próximo período de X meses, né? Deste ano, dezembro de 2021, dezembro de 22, dezembro de 2040, ou seja, qual é a expectativa que eu tenho e qual o direcionamento que eu desejo dar à minha empresa. Somente com este ponto, né, definido, ou seja, que a gente chama do ponto B, porque onde nós estamos hoje é o nosso ponto A. Aonde nós queremos chegar num ponto B numa determinada curva de tempo? Em dezembro do ano que vem, em termos de faturamento, eu gostaria de estar faturando X mil ou milhões de reais ou dólares, etc. e tal. Legal. Aonde eu estou? Aonde eu quero chegar? Agora eu preciso eu tenho a necessidade de tomar determinadas decisões para chegar nesse objetivo. E para ajudar nesse processo, hoje, nós temos ferramentas extraordinárias. Então, eu vou falar daquilo que eu trabalho no meu cotidiano, né? Então, por exemplo, o Mantovani trabalha muito essa questão das redes de relacionamento, né? De potencializar os negócios a partir daí. Eu trabalho com mapeamento dessas redes de relacionamento. Então, nós vamos mapear a empresa, nós vamos traçar o mapa da empresa para entender qual é a missão de alma. Hoje em dia, e já de alguns anos para cá, está muito em voga, né? Essa questão de qual o seu propósito, qual a missão da empresa, qual o seu propósito, qual o seu propósito, qual o seu propósito. Então, se você não estiver alinhado com o seu propósito, com a missão de alma da empresa ou a sua missão de alma, não tem como você tomar uma decisão assertiva, porque às vezes a empresa está determinada a seguir numa determinada direção e você, enquanto ser humano, ser de luz, ou como você se considerar, você tem o desejo de ir numa outra direção. Não tem decisão assertiva quando você não está imbuído 100% envolvido no propósito da empresa que você constituiu. Então, eu desejo levar a minha empresa para um determinado nível de crescimento. Para isso, eu tenho que tomar determinadas decisões. Eu quero abarcar
um percentual X do mercado. Tá, mas a minha empresa tem essa vocação? Eu tenho essa vocação? Eu estou determinado ou eu estou indo conforme todo mundo diz? Sabe aquela coisa que está todo mundo correndo e chega alguém e pergunta, cara, onde você está indo? Não sei. E por que você está correndo? Não sei, cara. Me falaram que tem que correr, então eu estou correndo porque senão eu vou ser atropelado. Então, mas você vai ser atropelado por quê? Qual que é a direção que você está indo? E às vezes as pessoas, muitos empresários, tomam decisões com base nos noticiários que vêm na televisão, nas demandas de terceiros. E aí eles tomam a decisão. Só que essa não é uma decisão sua. É uma decisão que você copiou um modelo supostamente de sucesso de uma empresa que está indo na direção dela. Qual a sua direção? Por isso que eu reforço muito sempre, principalmente nos dias de hoje, e eu não sei se foi a semana passada que nós falamos isso aqui ou num outro programa que eu participei. Então, por exemplo, em Portugal, se você vai montar uma sociedade com um empresário português para tocar um negócio lá, você só vai conseguir fazer isso com o empresário português se você tiver em mãos o seu mapa astrológico completo. Porque lá em Portugal, quando você monta um negócio ou quer estabelecer uma parceria com um sócio em Portugal, lá é uma questão cultural eu entender como é que funciona você e as suas energias no seu dia a dia, para ver se está alinhado comigo, para que nós possamos tomar as decisões importantes para o nosso crescimento. Porque, de repente, você está numa frequência que não vai de encontro a mim e nós vamos começar a brigar daqui a um tempo. Vamos desmanchar a sociedade, você vai querer ir para a esquerda, eu quero ir para a direita, aí começa dissoluções. Então, países de primeiro mundo, como os europeus, hoje já tem isso claro. Você só monta a sociedade com o empresário português se você tiver o seu mapa astrológico completo na mesa para se discutir e se comparar se nós dois combinamos para tocarmos um projeto junto. Na Espanha, por exemplo, você só compra uma casa se vier junto com o laudo de um radiestesista, para entender se a energia daquele imóvel que eu estou comprando está sadio, se aquele imóvel energeticamente está saudável. Aqui no Brasil, ainda nós não despertamos para a importância dessas ferramentas que muitos empresários acham que elas são holísticas, que são mágicas, uma bola de cristal, mas não, isso representa o DNA da empresa. Às vezes eu coloco um gestor num determinado departamento, por quê? Porque ele foi indicado pelo pai, pela mãe, por um amigo, não sei o quê. Não, eu tenho que traçar o mapa de perfil comportamental profissional dele para entender se ele tem as capacidades, características importantes e necessárias para levar aquele departamento aonde eu desejo. Aonde esse departamento tem que ir? Na direção dos objetivos da empresa. Qual que é a missão de alma da empresa? Qual que é a missão de alma do gestor da empresa? Se isso tudo não estiver coadunando numa mesma direção, nós vivemos o que estamos vivendo hoje. Empresas quebrando, sócios vão embora, as coisas não funcionam, o clima empresarial dentro da empresa, o clima é pesado, as coisas não vão, manda quem pode, obedece quem tem juízo, nós vamos pelo poder do mando, não o poder de ir e vir. Então nós deturpamos muito as palavras, não temos o entendimento, e aí o trabalho se torna um esforço muito grande, parece que nós estamos empurrando um elefante na subida. E muitas vezes em decisões importantes, vou pegar o gancho do Ernesto, às vezes uma decisão importante me gera um conflito enorme na minha mente. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Eu não vou nem tomar a decisão, por exemplo, de ir no cinema ou no teatro, porque isso é relativamente muito simples, né? Depende daquele momento, depende de algumas avaliações, mas eu estou falando no mundo empresarial, eu demito ou não um colaborador, eu invisto ou não nesse setor, lógico, eu também não posso tomar essa decisão na moeda, mas às vezes é um recurso que eu vou buscar, por quê? Porque quando eu tenho um mapa, e aí eu vou pegar o gancho do Ernesto, toda essa inteligência artificial, por que ela está funcionando? Porque ela tem um histórico, ela tem tanta informação que ela me dá um pouco mais de certeza na tomada de decisão. Mas e quando eu vou tomar uma decisão do lado humano, das pessoas que estão na equipe, de como fazer esse gerenciamento, de como entender o direcionamento da empresa, aonde eu quero que a minha empresa esteja daqui a um tempo com o nosso time de colaboradores? Aí hoje eu garanto para vocês vão lembrar disso daqui 1 ou 2 anos da fala do Dimitrios. Preciso mapear. Sem mapa eu não vou a lugar nenhum.
Esse é o segredo das empresas de sucesso na tomada mais assertiva de decisões. Pergunta, Dimitrios. Você acha que se a gente exigisse um mapa astrológico do parceiro com o qual a gente vai casar, haveria um número menor de divórcios? Olha, é assim, embora essa seja uma pergunta capciosa, mas eu vou te dizer o seguinte: existem países, por exemplo, a Índia, né? A Índia só promove o casamento depois que o casal interessado nessa relação tem o seu mapa astrológico e o seu mapa numerológico pronto. A partir daí, a família analisa e se realmente eles se gostam, embora, apesar da energia, não há muita coerência ou congruência, existe um trabalho que hoje nós fazemos, tá? Que é o de harmonização conjugal, ou seja, trazemos os pontos fortes de cada um, observamos aqueles pontos que mais vão gerar atrito na curva do tempo, porque eles estão lá. E hoje, por conta da paixão, do amor, do eu te amo, ninguém olha para isso. Mas na jornada do tempo, eles vão começar a subir, eles vão se evidenciar. E se nós não olharmos para isso desde o início e buscarmos harmonizar, fatalmente, sim, nós teremos divórcio, separação e até em processos extremamente litigiosos. Por quê? Porque nós não quisemos olhar para aquilo que é uma questão, mais cedo ou mais tarde vai subir à tona, que é o que os portugueses hoje fazem. No início da sociedade, tudo é lindo e maravilhoso. Mas à medida que o tempo passa, conforme as adversidades e os temperamentos de cada um, fatalmente vai ter um divórcio na estrutura do negócio. E aí nós temos envolvido dinheiro, capital e muitas vezes um time de colaboradores que vão sofrer por reverberação toda essa não harmonia entre os dois cabeças, ou os três que são sócios da empresa. Mas isso já estava previsto, Maktub, isso já estava escrito. Não tinha expectativa de dar certo, a menos que você olhe isso no início, corrija e você tome ciência disso. É que nós não temos tempo hoje aqui, mas eu estou vivendo uma situação, por exemplo, hoje prática, da minha filha, que hoje está na Tasmânia, de um processo extremamente desgastante que ela está passando, e eu falei para ela: filha, você já pegou o mapa que o pai te fez, que está aí? Para você ver como é que está desenhado algumas características importantes do seu processo evolutivo. Não, eu não vi, já desde o ano passado eu não dei uma olhada. Tá, então vai lá e dá uma olhada. E ela me mandou um texto, um dos capítulos do texto, do que representa 2021 para ela. Tudo, sem detalhes, inclusive processos de saúde, mudança de casa, dinheiro, está tudo escrito. E aí ela olhou para isso hoje, me mandou o print na tela da parte do mapa. Ela falou: pai, eu não estou acreditando no que eu estou lendo. Eu falei: pois é. Se você já tivesse lido isso e se preparado, você não estaria passando pelos dissabores que você está passando, porque está escrito. É simples. Então, um mapa, quando você tem, Ernesto, o mapa da empresa, o mapa do relacionamento, o mapa do casal, o mapa da sociedade, você já identifica pontos importantes que, quando eles vierem a acontecer, você já tem a solução, você se planeja. Aí a decisão é assertiva. Aí não tem erro, não preciso nem de moeda e não importa o tamanho da decisão. Olha, pera só um pouquinho, gente. Amor, oi, vamos procurar o Dimitrios. Porque não vamos mais continuar. Não, só depois. Tá bom, obrigado. Eu só quis fazer uma chamada aqui que eu achei muito importante, mas só para não esquecer. Desculpa, viu, gente? Só para dizer que você vê quando o assunto é bom, com mapa astrológico ou não, o tempo passa e passa rápido. Então, chegando no fim agora, queria já dar a chance para vocês poderem não só encerrar de uma maneira assim, de tomada de decisão para cima, mas também para poder passar os seus contatos. Ale, você pode começar? Como é que você encerraria essa conversa sobre os mecanismos para uma boa tomada de decisão? Sim, legal, João. Bom, eu quero deixar, então, aí uma dica, né, para todos que estão nos ouvindo, que ao ter uma decisão, existem diversos níveis de decisões, e aquelas que impactam pessoas, né, que fora, além de você mesmo, e aquelas que impactam principalmente a você ou somente a você e alguns próximos. Então, procurem analisar sempre os cenários, né? Então, é uma decisão que envolve, vamos para entretenimento, coisa assim, faça a moedinha, é uma técnica, joga para cima.
vou tomar vinho ou cerveja. Tá bom, isso vale. Agora, uma decisão muitas vezes mais complexa de montar um negócio, comprar uma residência, né, alguma questão na sua gestão, né, do seu negócio, enfim, procure fazer isso de cabeça fria, né? Nunca tome uma decisão após um momento aí de discussão, de calor, isso na sua residência, né? Então procure desenhar os cenários, faça uma matriz de possibilidades, né? Pô, se eu tomar essa decisão, o que vai acontecer? E essa. Tente planejar e projetar isso. Isso vai dar mais clareza. A certeza de se a decisão é certa ou errada, o Sr. Ernesto comentou sobre sistemas e dados, sim, isso ajuda. Há uma estatística, mas também nem sempre o que passou é o que... Assim, o que passou, o mundo também se renova, se atualiza, se moderniza, vai dar um direcionamento, mas você só vai saber aquela decisão, o resultado, depois que tomar. Essa é a realidade, mas você pode usar dados, mecanismos, sistemas, matriz de possibilidades, projetar cenários, tudo isso para te ajudar nessa decisão, né? E evitem sempre questões como, isso eu não faço, isso eu não como, isso eu não gosto, jamais, não, porque isso bloqueia, isso te coloca numa caixinha e não te permite testar coisas novas. Isso é muito ruim para quem quer tomar uma decisão. Quem tem que tomar uma decisão absolutamente importante não pode ter preconceitos, tem que estar com a mente muito aberta. Isso vai possibilitar você tomar decisões mais assertivas, né? Então, é isso que eu tenho de dica. Obrigado aí, pessoal, pelo papo de hoje. Show de bola. Ale, como é que as pessoas que estão assistindo vão poder conhecer um pouquinho mais de você? Através do site bnibs.com.br. bnibs.com.br, lá tem informações aí do nosso trabalho junto com outros empresários aí de sucesso. Maravilha. Então, se vocês acessarem o site bnibs.com.br, será uma das 4 melhores decisões que serão tomadas após esse programa. Dimitrios, e você, como é que a gente encerra essa conversa sobre mecanismos da tomada da boa decisão? Então, só para encerrar, né, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse aí as redes sociais, tem o nosso site, dimitrios.com.br, ou no Instagram, dimitrios.oficial, e tem também o nosso canal no YouTube. Nós estamos reestruturando todas as nossas redes sociais, então tem muita mudança, coisa boa acontecendo todo dia. Reforçando só essa questão da tomada de decisões, isso é tão simples, né? Se nós olharmos, por exemplo, o pescador ele não vai tomar a decisão da pescaria sem olhar a tábua das marés, né? Então, a Lua tem uma influência muito positiva, né, na questão da tábua das marés para o pescador. O agricultor, ele toma a decisão dos plantios conforme o cronograma da natureza a qual ele está envolvido. Então, tudo está disponível para nós através dos meios e mecanismos que muitas vezes nós, no mundo empresarial, nós não queremos olhar para isso. Eu vou olhar a fase da Lua para lançar produto. É de extrema importância. Se o seu produto é de compra constante, perene, ou se é um lançamento pontual, existe uma fase da Lua propícia para cada momento de lançamento dos seus produtos. Então, as pessoas que desconhecem isso, nós dizemos que ela vive na ignorância, ela ignora, não que ela é ignorante, mas eu ignoro esse tipo de informação. Então, o que nós sempre buscamos orientar é: preste atenção nos ciclos da natureza, nas fases da Lua, quais as coisas que acontecem. E aí você vai começar a utilizar desta mesma energia para impulsionar e proporcionar um crescimento, muitas vezes, e dar um salto quântico nos seus negócios sem tanto esforço e sem tanto sacrifício. Gratidão eterna, mais uma vez, a essa bancada maravilhosa. Adoro contracenar aí com o Ernesto, com o Mantovani, com toda a equipe, porque é muito rico, é muito esclarecedor. A gente aprende de todos os lados, nós estamos aqui de coração e mente aberta para poder aprender. Achei muito fantástico, né, esse trabalho com a tecnologia que o Ernesto faz, essa questão de dados, né? E são esses dados que estão à disposição da própria natureza para impulsionar os nossos negócios, e é através dessas ferramentas que nós fazemos isso. Gratidão a todos.
Legal, então, segunda decisão que você pode tomar é seguir Dimitrios Asvestas. Procure lá as redes sociais. Seu Ernesto, como é que a gente encerra então essa conversa sobre os bons mecanismos da tomada de decisão? Tá sem áudio, seu Ernesto. Agora sim. A gente podia encerrar com duas frases que eu gosto no limite. Uma é, na dúvida, faça. Então, e a outra é mais popular, quem arrisca não petisca. Então eu acho que na vida, a vida é curta, a vida tem poucas oportunidades. Então, quando é uma coisa que se der errado, não vai te causar muito prejuízo, principalmente uma coisa, por exemplo, que eu não sempre fui muito cauteloso, é em fazer essas maluquices que os jovens, enfim, pular de um trampolim alto para burro, ou pegar o carro e andar 200 por hora, quer dizer, coisas que podem realmente te machucar a vida toda. Mas quando são decisões que têm risco, mas que não é um risco que vai acabar com sua vida, faça. Faça, porque o pior arrependimento é aquele de você não ter feito aquilo que você achava que devia ter feito. Como o Mantovani falou, na dúvida, assim, faça, né? Vamos tentar, vamos arriscar, porque aí você já aprende tudo. E aí você vai aprendendo também, né? O que dá certo, o que dá errado. Agora, você ser uma pessoa super conservadora e não se arriscar em nada, só fazer aquilo que realmente é mais trivial, aí a tua vida não vai ser emocionante. Você não vai ter aquela alegria que realmente você sente quando, após uma decisão, dá certo, né? Se você não for agressivo na decisão, não vai ter momentos emocionantes, você não dá oportunidade para que a coisa dê certo. Então, acho que isso, dentro de limites realmente especiais para cada um, é o que eu posso recomendar. E em termos assim, eu tenho um site que é o ernestoabercorn.com.br, eu tenho um Netas, e são duas ferramentas que eu uso, através de vídeos, através de palestras, através de eventos, para tentar exatamente motivar as pessoas, fazer com que elas sejam realizadoras, que elas entrem nessa vida para fazer alguma coisa importante, alguma coisa que lhes dê prazer, para que elas tenham uma biografia que mereça ser contada. Porque a vida sem... monótona, né? Como é que é a frase? A vida monótona realmente não tem graça nenhuma, né? Então, precisamos, às vezes, passar momentos ruins se a decisão foi errada e passar momentos bons quando a decisão foi certa. E se você lê a biografia de muitas pessoas, desses que deram certo, você tem que entender o seguinte: os que deram certo, tem livros editados, tem filmes que mostram isso, mas tem um monte de gente que fez exatamente a mesma decisão que eles e que não deu certo. C'est la vie. C'est la vie, que maneiro.